Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos aqui a mais uma palestra do Grupo Sim, Espiritistas em Michigan, grupo espírita aqui de Michigan que se reúne semanalmente, fisicamente ou virtualmente, para a gente poder conversar sobre a doutrina espírita e trabalhar nosso autoconhecimento através dessa doutrina aí tão esclarecedora. Hoje, então, nós vamos ter uma convidada especial que nos fala de vez em quando e nos encanta aí com sábias palavras. Tem bastante experiência, mas principalmente um coração muito grande, uma grande sabedoria. Que é a Célia Camargo, lá do Brasil, uma grande amiga nossa do grupo. E ela vai falar para a gente, o título da palestra é O Reino dos Céus, o Joio e a Rede. Antes da gente começar a palestra, gostaria de propor que nós fizéssemos uma prece para agradecer, né, por essa oportunidade de termos aí o grupo reunido, a espiritualidade, o suporte e a Célia para nos trazer esse conhecimento aí e à luz da doutrina espírita. Vou sugerir que a gente feche os olhos um pouco para dar aquela respirada bem profunda, para aliviar um pouco as tensões do dia, depois de um dia que deve ter sido cheio aí para muitos de nós. Que a gente possa, então, deixar um pouquinho os problemas de lado, a gente poder agradecer. Acho que agradecer é a melhor forma da gente demonstrar aí, né? Que a gente confia que existe um plano maior e que Deus está no comando. Então, agradecer a Deus, em primeiro lugar, por essa oportunidade de estarmos vivos, vivendo, aprendendo, seja através do amor, seja através da dor. E conforme diz a doutrina espírita, nada que Deus planejou, né, deixa de ter serventia. Então, que a gente saiba reconhecer as lições através dos fatos que acontecem na nossa vida. Agradecer ao nosso Mestre Jesus por nos trazer, de certa forma, esse guia, né, esse manual moral de comportamento que nos auxilia aí na evolução da nossa raça humana. E agradecer toda a espiritualidade que trabalha no nosso grupo, a espiritualidade que nos acompanha, também por esse trabalho de auxílio, de intuição, de suporte que eles nos dão ao longo da nossa vida. Então, muito obrigado a todos, vocês também que se conectaram, vocês que vão assistir aí o vídeo pelo YouTube posteriormente, todos vocês possam ter aí um momento de muita luz, muita intuição e que possam levar para a vida de vocês um pouquinho do que vai ser falado aqui. Que assim seja, graças a Deus. Célia, muito obrigado de novo. E assim que você tirar do mudo, você assume a palavra então. Boa noite. Boa noite a todos. O som está bom? Está perfeito? Está ótimo, Célia. Boa noite a todos. Agradeço mais uma vez o convite. É uma grande oportunidade a gente poder compartilhar reflexões que, para mim, podem ser a minha verdade, mas pode ajudar muita gente a reformular as próprias verdades, né? E aos poucos a gente vai se reencontrando, se reinventando e se atualizando espiritualmente. Bom, a jornada humana, desde a nossa criação até o presente momento, para nós é um grande mistério, sempre é um mistério. Disse que fomos criados simples e ignorantes, e temos vivido a eternidade em múltiplas vidas, utilizando das capacidades que o Criador nos deu para evoluirmos, para buscarmos a perfeição, que é a finalidade para a qual fomos criados. Por muitos séculos, nós vivemos apenas o material, desenvolvendo e aprimorando o nosso instinto, né? Aos poucos, mesclando os instintos com os sentimentos, além das sensações. Essa caminhada lenta pela matéria, ainda buscando de forma primária, nós sempre buscamos preencher um vazio
que permanece dentro de nós, é uma busca que muitos ainda não sabem bem o que é, mas que tem origem na nossa criação, porque somos centelha divina. Então, nós necessitamos de algo mais do que as sensações, do que o toque, do que a vivência dentro da matéria. Nós precisamos de algo mais. E esse algo mais, então, a nossa consciência começa a apontar caminhos. E, ao longo da nossa vivência, aparecem os grandes pensadores, os grandes filósofos, os sábios, os profetas, que nos instigam cada vez mais nessa busca, né? Toda vez que a gente lê um pensamento de um sábio, de um filósofo, a gente para um pouquinho para refletir. E isso vem acontecendo há muitos séculos, né? Vai mexendo conosco para irmos atrás dessa busca, de preencher esse vazio com o qual nós nos deparamos sempre não sabendo bem o que é, mas buscamos. É o caminho da perfeição. E finalmente vem Jesus, o mestre dos mestres, e afirma para toda a humanidade que o seu reino, né, o reino dele, não é desse mundo. Para a época que ele falou isso, para a população daquele tempo, reino era algo físico, palpável. E se era um reino, precisava ter um rei. E se há um rei, esse rei tem poder, né? Como poderia alguém, filho de galileus, filho de carpinteiro, denominar-se rei de alguma coisa? Ter algum reinado, né? Então, a personificação do poder para a época era toda material. Ela tinha que vir com austeridade, com demonstrações, com grandes efeitos, com grandiosidade em todos os sentidos. E Jesus não apresentava nenhuma dessas características. Então, para aqueles que despertaram a boa vontade de entender de que reino ele falava, né? Porque ele falou, exemplificou e vivenciou. Mas foram poucos os que despertaram para a verdadeira face desse reino que ele tanto falava. E em diversas falas, Jesus comparava esse reino justamente com as atividades humanas mais corriqueiras, para que se tornasse palpável o seu entendimento, a sua compreensão. Que reino é esse que está tão perto de mim, que está dentro do meu dia a dia? Era isso que ele queria que as pessoas aprendessem, compreendessem e vivenciassem. E então ele começa a falar por parábolas. E os próprios discípulos dele questionam por que ele falava por parábolas. E ele diz que para os que o entendiam, a parábola era o suficiente. Mas para aqueles que não o entendiam, elas seriam simples palavras. E ele falava para quem o compreendesse, para quem o buscasse, para quem estivesse instigado a ir atrás deste reino que ele tanto falava, né? Então, aquela célebre frase que a gente tem muita dúvida na interpretação, aqueles que muito têm, ainda lhes será acrescentado, e os que não têm, ainda lhes serão retirados, se refere justamente a essa questão. Os que têm boa vontade de aprender, de compreender, de vivenciar, a eles será sempre acrescentado, porque à medida que conhece, que compreende e aprende e põe em prática, você só cresce, você só acrescenta. E aquele que não se interessa, aquele que não tem boa vontade, as coisas passam por ele e simplesmente não deixam marcas. Então, até o pouco que ele poderia ter se perde, né? Nessa indolência, nessa insatisfação, nessa não busca de nada, porque não quer compreender, porque não quer se aperfeiçoar, porque não quer ter esforço nenhum. Toda a parábola de Jesus encerra sempre um preceito moral e uma verdade indispensável. Por isso que Jesus usava as comparações do dia a dia.
E parece que até hoje nós temos muita dificuldade de compreender a fundo os verdadeiros sentidos das palavras contidas nas palavras. O que elas representam para nós, o que elas podem nos auxiliar, né? Nós temos ainda muita dificuldade em fazer essa análise profunda, esse entendimento da realidade, né, do que vem a ser o ensinamento de Jesus através daquelas comparações. Então, ele diz que muita gente se prenderia única e exclusivamente à forma, né, e não ao conteúdo. Então, para esses, a parábola não teria sentido nenhum. Podia ser um verso, uma coisa bonita de se ler, mas que não tocaria o coração. Aí também entra aquela célebre mensagem: ouçam os que têm ouvido de ouvir e vejam os que têm olhos de ver. Na realidade, Jesus dizia que para ver e ouvir, nós não poderíamos usar única e exclusivamente os nossos sentidos físicos, mas sim aliar ao sentimento, ao coração, à vontade, e a boa vontade, na realidade. Não simplesmente a vontade, mas a boa vontade, aquela que tem disposição para aprender e acrescentar alguma coisa. Então, esse ouvir e ver é para quem realmente faz a sua busca. Você quer entender, quer compreender, quer vivenciar e dessa vivência tirar proveito para a sua evolução. Eu escolhi essas duas parábolas, a do joio e do trigo, que é muito conhecida, é muito falada, muito comentada, e a da rede, que eu particularmente não vi nenhum palestrante ainda comentar. Então, eu tenho curiosidade sempre, eu pego os livros que comentam para tentar buscar esse fundo de ensinamento que as parábolas têm. E fazendo uma analogia entre ambas, eu entendi que elas têm uma grande mensagem, muito idêntica e muito atual. Talvez vocês não cheguem a essa mesma conclusão, mas podem até me ajudar a mudar a perspectiva de entendimento. Jesus falava de um reino que não era daqui, que não era um reino físico, que não era deste mundo. E em diversas parábolas iniciava: o reino dos céus é comparado a... Se nós formos ler, pelo menos 7 das principais parábolas, ele fala, dirigida aos seus discípulos diretamente, ele começa com essa frase: o reino dos céus é comparado a... E assim foi com a do joio do trigo e com a da rede. Na parábola do joio, Jesus compara o reino dos céus com um homem que semeou a boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo e semeou junto o joio, no mesmo terreno. Quando ambas as plantas crescem, os homens, os trabalhadores, percebem a invasora e perguntam quem semeou e se deveriam arrancá-las prontamente. Jesus, então, diz que não, que ambas devem crescer no mesmo local, ao mesmo tempo, e chegado o tempo da colheita, haveria a colheita certa, né, do joio, que seria lançado ao fogo, sem estragar a produção do trigo, que seria separado, reservado no celeiro do mestre. Então, para quem entende de agronegócios, né, o joio, ele se alimenta na terra dos mesmos nutrientes que o trigo. Então, quando ele se infiltra nessa produção, ele vai tirando força da plantação do trigo. Ele tira a força, diminui a produção, né? Os frutos já não são tão produtivos, e ele realmente mina as forças da boa semente, que é o trigo. Ele também não presta para a alimentação humana,
e até para o animal ele é altamente tóxico. Ou seja, embora semelhantes, na hora de produzir grãos, na hora de ser útil, na hora de produzir a boa semente, é que se diferencia exatamente o trigo do joio. E eu comecei a fazer a análise das frases da parábola, né? O reino dos céus para Jesus, como ele sempre falava, é aquilo que nós devemos buscar sempre, o nosso aperfeiçoamento moral. Quem semeou a boa semente nessa parábola? O semeador é Jesus e todos aqueles que o seguem e pregam a sua palavra. Então, aqui, hoje, nós podemos nos colocar como semeadores, né? Se nós estamos realmente seguindo Jesus e pregando o evangelho dele, nós estamos semeando a boa semente. A boa semente, então, é o evangelho de Jesus, a verdade que ele nos trouxe e todas as virtudes. Qual é o campo que nós temos para semear? Toda a humanidade. Né? Toda a humanidade é uma sementeira. Quando ele fala que os homens dormiam, isso me chamou bastante atenção. Só foi possível a invasão da semente má porque os homens dormiam, né? Então, quando a gente dorme, a gente perde a vigilância, a gente não observa mais as nossas obras, os nossos exemplos, e a gente esquece da célebre frase: orar e vigiar. Por que o inimigo entrou? Quem é esse inimigo? Inimigo é todo aquele que vem pregar contra o Evangelho de Jesus, contra as suas verdades, né? É também a nossa preguiça, a nossa má vontade, a nossa indolência, a nossa resistência ao aprendizado. Esse é o inimigo. A erva má, no caso da parábola o joio, são todas as falsas interpretações ou as dúbias interpretações do Evangelho, os dogmas criados em cima do Evangelho original do Cristo, as dúvidas que foram provocadas em cima da grande verdade que o Mestre trouxe, a descrença e a falta de fé. Isso é uma erva má. E o fogo no qual será lançado o joio após a colheita? O fogo, para nós que já temos algum conhecimento da reencarnação, da pluralidade de mundos habitados, se refere aos mundos primitivos, onde as dores serão muito maiores do que as que nós já estamos enfrentando nesse planeta de prova e expiação. Aqueles mundos onde se diz que haverá dores, choro e ranger de dentes. Então, não é o fogo, como se interpretou por muitos e muitos anos a religião, que quem cometia pecado ia arder eternamente no fogo do inferno. A Andressa falou muito bem quando ela fez a palestra sobre inferno, céu e purgatório, né? Não existe o fogo eterno, não existe o inferno, né? Mas existe os mundos de provas mais acerbas, onde realmente nós poderemos ter uma expiação muito mais dolorosa do que a que já vivenciamos aqui no planeta Terra. Aí temos a parábola da rede, que poucos conhecem. Jesus também fala aos seus discípulos. Ela é pequenininha, eu até vou ler ela bem rapidinha, está no Evangelho de Mateus, e diz assim: finalmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede que foi lançada ao mar e apanhou peixes de toda espécie. Depois de cheia, os pescadores puxaram-na para a praia e, sentados, puseram os bons em cestos, deitando fora os ruins. Assim será no fim do mundo. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos e os lançarão na fornalha de fogo, onde haverá choro
e ranger de dentes. Citação de Mateus, capítulo 13, 47 a 50. Então, vejam, a parábola da rede também fala do reino dos céus. E ela aparece com a palavra finalmente, porque é a 7ª parábola que Jesus dirige diretamente aos seus discípulos. Essa rede que vai lançada ao mar, né, novamente aparece lá, comparada a uma rede que foi lançada ao mar, assim é o reino dos céus. O que é? É a lei de Deus que está inscrita na consciência de cada um. Esse é o reino dos céus. É a rede, aquilo que vai nos apanhar, né, nas nossas atividades, aquilo que vai realmente nos colher, nos juntar, né? Então, a rede junta tudo. Nós vamos pegar a lei de Deus e vamos juntar, vamos comparar com toda a nossa própria existência. O mar é qualquer lugar onde nós estejamos vivendo, é o nosso habitat, né? É a nossa situação. Os peixes de toda a espécie representam a humanidade inteira, sem qualquer distinção de raça, de cor, de sexo, de credo ou de religião. Jamais Jesus distinguiu a humanidade por qualquer qualificativo que não fosse o amor. Jamais. Então, não existe rótulos para a humanidade de Jesus. A humanidade, os peixes de toda a espécie, somos todos nós, indistintamente. Os pescadores que vão colher-nos nas redes, além da nossa própria consciência, são os bons espíritos que estão a todo momento ao nosso lado, nos inspirando, nos intuindo, nos analisando, fazendo o despertar da nossa consciência para que a gente realmente se autoanalise, escolha caminhos, né? São eles que vão nos pescar, são eles que vão nos trazer para a praia. E me chamou bastante atenção, não sei se vocês perceberam, os pescadores sentados. Ora, quem é que trabalha sentado? É quem não tem muita pressa, não tem necessidade de sair correndo, não tem necessidade de fazer muito esforço, ele está pacientemente sentado, nos observando o tempo todo, nos acompanhando o tempo todo, é a própria paciência do Cristo nos acompanhando na nossa evolução, nos dando tempo ao tempo. Essa palavra sentado me chamou muito a atenção. Guardar os bons e lançar fora os ruins. Olha, a cada um por suas obras. Quem é bom? Aquele que cumpriu a lei divina, aquele que exerceu a caridade, né? Aquele que foi analisado em suas obras, do quanto ele foi útil para o bem, para a evolução, para si e para a humanidade toda, né? No meio em que ele foi inserido, quanto ele foi útil, quanto ele serviu para o bem. E o fogo novamente representado, o fogo onde haverá dores, choro, ranger de dente. Não é o inferno eterno, mas é aquele inferno do despertar da consciência, e é também o retorno a um mundo mais primitivo, onde, embora o intelecto seja maior, seja mais capaz, a falta da moralidade ainda nos fará sofrer bastante para resgatar, para expiar as faltas que voluntariamente nós ainda praticamos. Bom, analisando, fazendo o link entre essas duas parábolas, eu entendi que nós estamos sendo chamados sempre. Para onde? Para despertar para esse reino. E onde está o reino? O reino de Deus está dentro de vós, disse-nos Jesus, né?
esse reino é a nossa perfeição moral, a perfeição que é possível, é a nossa felicidade por encontrar-nos, né, numa situação de liberdade, de boas escolhas, de prática do bem, de caridade. Isso é o reino dos céus dentro de nós. Enfim, é a paz tão procurada, tão desejada, tão esperada. Somos nós que temos que construir esse reino. E desde as primeiras luzes, né, que eu já comentei no início, que veio com os grandes sábios, né, os apóstolos não, os profetas, o Jesus, depois os apóstolos dele, que deram a continuidade, vem finalmente o Consolador, né? Leia-se o Espiritismo, né? Que tem como primordial finalidade nos educar para este reino, para que encontremos verdadeiro o reino dos céus dentro de nós. A boa semente já foi lançada, né? A boa semente já foi lançada, mas a nossa preguiça, a nossa indolência permitiu que acontecesse o quê? Que o joio, a semente má, também crescesse junto. Emmanuel, num livro que o título é o próprio nome dele, psicografado por Chico Xavier em 1938, ele faz severos comentários de como surgiu o joio dentro do cristianismo puro que Jesus deixou para os apóstolos. Ele aponta que, infelizmente, a Igreja Católica, né, que deveria ser o alicerce, que ficou como Pedro, tu és pedra e sobre ti elevarei a minha igreja, o representante do cristianismo no mundo, né, que surgiu com a Igreja Romana, com a Igreja de Pedro, ela foi desvirtuada ao longo dos anos, por quê? Pela dormência dos homens, né? Dormiram em cima da vaidade, do egoísmo, da vontade de aparecer, né? Que é justamente essa vaidade, a possibilidade do poder, do comando. Então, tudo isso se infiltrou na Igreja Católica e que foi aos poucos dando origem às cismas que nós conhecemos, né? Aquilo que deveria ser o cristianismo único, a única religião do mundo, de repente foi se dividindo, várias facções foram se formando, né? Várias opiniões, e se perdeu quase tudo daquele cristianismo original, daquele exemplo vívido e maravilhoso que o Cristo nos deu. Infelizmente, nós, por dormirmos, né, os homens dormiram e o joio cresceu dentro da sementeira boa. Então, a discórdia, a dúvida, os ódios, as iniquidades, as demonstrações exteriores, tudo isso fez com que o trigo, na realidade, fosse sendo consumido pelo joio. Infelizmente, nós vemos isso até hoje, né? Dubiedades, falsas interpretações, dúvidas que colocam as pessoas em choque, em contradições, que já não sabem mais qual é o verdadeiro caminho, né? Se fala muito contra o cristianismo, nós estamos vendo o mundo inteiro se debatendo, tentando destruir a imagem do Cristo, a imagem da família, a imagem de Deus, né? Fortalecendo apenas os aspectos da vivência, da materialidade, tudo isso é o joio. Tudo isso nós estamos permitindo que cresça no nosso terreno. Infelizmente, nós não estamos sendo os lavradores fiéis para cuidar de toda essa produção. E os tempos estão chegados, né? Nós estamos vendo aí que o planeta está passando por toda essa transformação, buscando chegar ao nível de planeta de regeneração, e a rede foi lançada, né? Então, nós estamos sendo colhidos dia a dia na grande rede. E qual é essa rede?
é a rede do despertar da nossa consciência, que está sendo, digamos assim, construída dentro de nós mesmos, pelos nossos mentores, pelos nossos protetores espirituais, que estão tentando nos dizer: acordem, acordem, os tempos estão aí. Vamos despertar para o que é puro, para o que é bom, né? Vamos usar o nosso livre-arbítrio para que nós consigamos a paz, a felicidade, o reino de Deus dentro de nós. É isso que os nossos mentores estão fazendo conosco. Nós estamos sendo arrastados para a praia para que sejamos analisados e feita essa seleção. Mas há um Deus julgador, há um espírito que vai dizer: você é certo, você é errado, você é o peixe bom, você é o peixe ruim. Não, essa decisão está dentro de nós também. Nós saberemos se somos peixes que devem ir para o cesto ou peixes que devem ser colocados fora e que irão arder nesse fogo da do eterno arrependimento por não termos aproveitado, né, o tempo que tivemos para aprender. Então, nesse arrastão da rede, não vai haver diferença, dizer: mas esse aqui é espírita, esse aqui é católico praticante, esse daqui é um protestante, esse aqui é um evangélico muito... Não, não haverá títulos. Haverá apenas uma rede chamada consciência, tecida pelo despertar de todas as intuições que recebemos diariamente, né? E nós vamos automaticamente nos jogarmos no cesto ou vamos nos colocar fora para buscar uma nova oportunidade. Então, a lei de Deus está escrita dentro de nós. A lei do amor que Jesus veio, pregou e vivenciou está dentro de nós. Mas eles nos deram liberdade de fazer uso dela ou não. E o momento agora é de estarmos na rede, chegando à praia, ou seja, não haverá mais tempo de retornar ao mar, né, e nadar novamente. Nós vamos ser lançados para um outro tipo de espaço, né, que é a areia seca, o deserto, onde haverá realmente maiores sofrimentos. Então, tudo está na nossa consciência, né? Chegou o tempo da colheita do joio, do trigo, e chegou o tempo da pesca, né? Da seleção dos melhores peixes. Então, aqueles que já creem que existe algo superior à matéria, que nós não somos apenas um corpo físico, que nós não temos uma única vida, que 60, 80, 90 anos não vão determinar exatamente o nosso destino, né? Mas que teremos a eternidade para dar continuidade a ele. Aqueles que já acreditam nisso sabem que agora é a hora. A nossa escolha final está por um fio, né? A rede e a ceifa estão tão próximas de nós que não há mais tempo a perder, não há mais como dormir, não há mais como deixar as coisas... deixa como está para ver como é que fica. É uma tomada de posição mesmo, né? Se a gente não se afinizar com a nova ordem de coisas que o mundo está nos chamando, realmente nós seremos colocados fora do cesto, nós seremos jogados na fornalha, né? Nós veremos o fogo da expiação, o fogo do arrependimento, da dor de cabeça, do tempo perdido, né? Feliz de nós quando a gente comete algum erro agora ainda, e ainda tem tempo de corrigir, né? Pelo arrependimento que nos pega rapidamente, diz: olha, vai lá e corrige, né? Vai lá e refaça, vai lá e transforme no mal em bem. Então, nós ainda estamos nessa batalha, ainda podemos fazer alguma coisa. Nós não podemos mais deixar que o mal se sobreponha de tal maneira que apague o bem. Nós temos que fazer sobressair o bem.
Nós temos que mostrar que o trigo existe, ele dá bons frutos, ele alimenta, ele se reproduz, ele pode alimentar a humanidade inteira, né? Nós podemos mostrar que somos peixes bons, que temos uma boa utilidade, que podemos alimentar muito bem a humanidade e sermos algo de útil para a perfeição nossa e a de todos, seja lá onde fomos colocados. Não importa, tenhamos o rótulo que tiver. Toda atitude no bem, ela é valiosa. É interessante a gente ver que a busca por essa perfeição, pelo reino dos céus, não veio exclusivamente também reafirmada com o advento do Consolador. Eu li um livro, talvez muitos de vocês conheçam, é um romance chamado Renúncia, cujo personagem principal é Alcione, que tenta, já está num plano de desenvolvimento, de evolução muito mais alto que a pessoa que ela ama, e ela pede para voltar à Terra para realmente tentar reabilitar esse ser amado, né? Então, é um romance que se passa nos anos de 1683, um século antes do advento do Espiritismo, e há um personagem que talvez as pessoas não percebam muito na leitura, que é o Padre Damiano, que nada mais é que uma das vidas de Emmanuel. E esse padre já se contrapõe às muitas práticas exteriores do catolicismo da época, né? E inspira as pessoas que estão próximas a ele a transformarem o seu lar em templos. Ensina a fazer o evangelho, ensina a prática do bem, ensina a aceitação, ensina a solidariedade, a igualdade de todos perante Deus, não faz distinção por títulos, nem de castas, nem de raça, nem de religião. Então, a gente vê que a vivência de alguns personagens desconhecidos, que a gente vem a conhecer através de livros, já fazia essa busca pelo reino de Deus dentro de cada um, né? Já ensinava muito antes do advento do Pentateuco de Kardec. E esse livro é baseado em fatos reais que se passam na França e na Espanha. Bastante interessante a gente ler e buscar o fundo, né, da personalidade de cada personagem do livro. Bastante interessante também. Então, o que eu tinha realmente para comentar, né, e gostaria que agora vocês todos colocassem suas opiniões, as suas reflexões, é que hoje a civilização está em crise, mas nós não podemos perder a confiança de que o futuro pertence ao Evangelho. Nós temos que fazer reviver o cristianismo puro, né? Aquele cristianismo primitivo. E ele só vai ressurgir quando cada um de nós passar a vivenciar o modelo vivenciado por Jesus, o exemplo que ele nos trouxe. Quando a gente realmente voltar a ler as parábolas, os ensinamentos, as passagens descritas pelos seus evangelistas e compreendermos que aquilo não foi para 2000 anos, mas é para a eternidade. É um roteiro de vida que é eterno e que está tão atual, tão fácil da gente vivenciar, basta que tenhamos a boa vontade, né? Que tenhamos olhos e ouvidos de ouvir. Esse seria o meu comentário. Se nós conseguirmos fazer esse tipo de reflexão, nós realmente conseguiremos descobrir o reino de Deus dentro de nós, o reino dos céus, e saberemos vivenciar a experiência do arrastão da rede, as intuições que recebemos, a nossa consciência nos dirá se seremos peixes bons ou ruins, e também saberemos separar o joio do trigo,
escolhendo a melhor produção. Esses são os comentários que eu tinha, deixo aberta a palavra para todos, né, que quiserem colocar suas ideias. Essa palestra não é de nenhum doutor da lei, mas é de um aprendiz, e que com a contribuição de todos a gente consegue realmente aprender cada vez mais. Agradeço muito. Se ficou alguma dúvida que eu possa esclarecer, até da minha própria interpretação, fiquem à vontade. Parabéns, Célia. Muito obrigado pela sua palestra. E eu queria fazer uma pergunta para você. Será que o mundo em que nós vivemos, que a humanidade existe, né, em suas várias interações, não é já essa rede, né, que segregou, que separou, né, porque você falou que a rede é uma consciência, né, o resultado de uma consciência coletiva, né? E, assim, como o Babler gosta de dizer, e com toda propriedade, a diferença entre nível de consciência das pessoas que habitam nessa ordem não é realmente muito grande. Então, é por isso que me veio isso à cabeça. Né? Será que isso aqui já não é essa rede? Né? E, assim, se fala muito do expurgo, né, que você falou que seria a separação do trigo, do joio do trigo e tal, e que a gente, assim, é fácil entender isso, mas alguma coisa dentro de mim me diz assim, mas se a gente sabe que Deus é infinitamente bom e justo, né, por que que ele não me daria a oportunidade de ficar aqui nessa orbe para ajudar outras pessoas? Eu não quero ir para outro lugar, né? Eu quero continuar aqui, né? Mesmo que eu já tenha atingido um nível de evolução, eu quero ficar por aqui mesmo e ajudar aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de ver a luz, né? De enxergar um pouco, né? De abrir os olhos. Ivo, é legal essas perguntas, porque elas fomentam a gente pensar e refletir melhor. Veja, eu também quero ficar aqui na Terra, eu também quero reencarnar aqui, eu também acho que eu já estou num patamar melhor de evolução, né? Eu já não estou naquele plano primitivo. Mas tem aquela passagem que você deve conhecer bem, que diz, do Sermão do Monte, que diz: os mansos herdarão a terra. Então, nós temos que parar e analisar. Estamos na condição de mansos, né? Já desenvolvemos a mansuetude para sermos herdeiros desta terra, né? Teremos condições de apacentar, como você diz, eu tenho vontade de ajudar os outros. Nós seríamos pastores, nós já temos a mansuetude suficiente para apacentar as ovelhas. E eu espero que sim, para mim e para vocês todos, mas fica a dúvida, né? E realmente, quando você fala a rede é o planeta, se você for na fonte, né, que eu li aqui a fonte do conteúdo da parábola da rede, ela diz: é semelhante a uma rede que coleta todos os peixes e quando ela está cheia. Então, veja, nós sabemos que nos últimos 100 anos, mais ou menos, o planeta Terra está recebendo todos os espíritos que pediram a última oportunidade. Então, realmente, essa rede está cheia. Esse planeta está acolhendo todos aqueles que pediram a última oportunidade. E nós não arderemos no fogo da expiação se realmente nós usarmos o nosso livre-arbítrio para fazer o melhor, né? Sabemos que a misericórdia de Deus vai avaliar qual é o nosso melhor pelo nosso nível de entendimento, porque se ainda erramos, creio eu, erramos por ignorância.
não mais por maldade. Eu creio que eu já não tenho vontade de fazer o mal, eu tenho vontade de acertar. E acho que nós estamos nesse patamar, senão não estaríamos aqui dentro dessa doutrina, refletindo juntos, tentando aprender, auxiliando uns aos outros. Acredito que a gente já evoluiu bastante. E vamos tentar ser os mansos que herdarão a terra. Eu desejo isso para todos. Não sei se respondi a sua pergunta. Respondeu, sim. Muito obrigado. Célia, boa noite. Eu tenho uma pergunta também. Tranquilo, vamos lá. Bom, primeiramente, obrigado aí pelo conteúdo. Acho que é fantástico. Eu tenho aprendido muito aí desde que eu me juntei ao grupo aqui. Então, muito obrigado mais uma vez. Você comentou uma coisa na palestra que eu achei muito interessante. Você disse que tem crescido no mundo um movimento anti-cristianismo, né? Anti a palavra de Cristo, etc., né? E isso é devido ao fato de nós, né, no geral, estarmos dormindo, como a parábola do joio e do trigo. Minha pergunta é: o que é necessário ser feito, então, para que se freie esse movimento e que a gente consiga o movimento contrário, em direção de volta à palavra? Olha, eu acredito que nos debatermos como houve guerras em nome do cristianismo, em nome da religião, né? Isso não é mais possível se combater, né? Aquilo que a gente hoje está vendo, devolvendo a maldade com a maldade, né? A violência com a violência. É porque isso se provou já inútil, né? Ao longo da história toda. Ao longo da história a gente já viu que não foi um bom resultado. Sim. E quando eu reforcei aquela palavra sentado, veja, nós estamos com um pouco de pressa querendo ver se resolvemos isso, mas os nossos mentores estão pacientemente sentados, aguardando exatamente o momento de nós mostrarmos pelo nosso exemplo a outra face. Enquanto nós não formos capazes de mostrar a outra face, nós não estaremos contribuindo para diminuir essa evolução negativa, materialista. Que, segundo eu já ouvi do próprio Divaldo Franco, a gente acha que o mal está muito maior do que o bem na humanidade atual. Na realidade, ele apenas cresceu no trigo, como o joio, porque é o momento da ceifa. Por isso ele está aparecendo mais. A mídia fala mais, a internet fala mais, o vizinho mostra mais, né? A maledicência mostra mais, mas nós estamos esquecendo de mostrar os bons exemplos. Então, quando os nossos mentores sentados ao nosso lado, os espíritos bons, nos aguardando boas atitudes, eu acho que esse é o único caminho, porque os outros já se mostraram falhos. E eu sei que essa angústia é minha também, eu queria pressa, né? Mas eles estão sentados. E hoje ainda eu ouvi um comentário que diz que Jesus tem muita paciência conosco. Quando ele diz, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem, isso ainda vai longe. Né? Isso ainda vai longe. Eu ia até comentar isso, né? Imagina o pai, né? Se Jesus já tem tanto, imagina o pai, né? Exatamente. Então, eu acredito que o momento nos chama justamente para isso. Mostre a outra face. Se as palavras educam, o exemplo arrasta. Então, se cada um de nós adotar o bom exemplo, nós vamos fazer com que o trigo se sobreponha ao joio. Essa é a minha posição. Estou tentando ser trigo. Acho que todo mundo, né? Mas é por aí. Mas não podemos ter pressa, porque os nossos mentores estão sentados. Entendi. Muito legal, obrigado. Tudo bem. Célia, muito obrigada. Você sempre nos levando a uma reflexão mesmo interior, buscando mesmo uma transformação. Né? Enquanto você estava agora nesse finalzinho aí que você estava falando, eu me lembrei de uma
uma fala de Jesus que ele nos disse, né? Quem comigo não junta, espalha. Então, se a gente não está seguindo, né, os ensinamentos, tentando colocar em prática, fazendo o possível para que o nosso dia a dia seja realmente um exemplo, um exemplo de vida, que sejamos uma carta evangelho vivo no nosso dia a dia. Eu acho que é isso que a gente precisa, né? E aí, quando você fala, que você falou a frase de Jesus, o reino de Deus está dentro de nós. Isso é tão lindo e tão forte, porque quando você realmente está em paz, tranquila, de bem com todos, com a vida, você está no reino de Deus. E isso nos faz tão bem que, se a gente soubesse, a gente só queria estar nesse reino, né? Nessa vibração alta, positiva, né? Mas aí eu acho que esse joio que a gente ainda tem, que é a vaidade, que é o orgulho, que é a inveja. E aí eu vejo que eu tenho joio e que eu tenho trigo. Em alguns momentos, o meu trigo fala mais alto, em outros momentos é o joio. Mas quando eu estou com o trigo, quando eu estou fazendo essa colheita do trigo, eu estou em paz, eu estou bem, eu estou feliz. Eu estou realmente num patamar de energia, de bem-estar muito elevado. E, com certeza, eu sinto que o reino de Deus está em mim nesses momentos, né? Então, assim, por que a gente não busca estar sempre nesse reino, né? Nessa paz interior, né? Muito obrigada pelas suas reflexões. Isso nos instiga bastante, né, a buscar, mas a gente tem aquelas derrocadas, né? Segue assim os batimentos cardíacos, uma hora lá em cima, outra hora lá embaixo. Nós ainda somos oscilantes, mas um dia Exato. A gente se firma, um dia a gente chega lá. Muito obrigada, Sérgio. Por nada, que é um prazer estar com vocês. Muito bom. Mais alguém tem a palavra livre? Babler, é contigo, eu já perdi o horário aqui, nem sei. Eu queria só mais uma vez agradecer, então, Célia, pela oportunidade de a gente poder te ouvir mais uma vez e dizer que as portas estão sempre abertas e as agendas sempre com vagas para as suas palestras, tá? Tá bom, Então, é só me chamar. vontade de participar quando quiser, quando vir alguma intuição interessante para você, que você gostaria de compartilhar, a casa aqui está sempre de ouvidos abertos para te ouvir, tá bom? Obrigada. Eu quero continuar ouvindo vocês também, né? Agora vocês voltam para o presencial, daí não vai ter mais palestra gravada ou vai continuar gravando? Então, até aproveitando que você comentou, né? A gente está planejando voltar em outubro, vamos tentar novamente. Então, queria convidar todos que moram aqui que possam participar presencialmente para nos ajudar, até para elevar a energia ali, para a gente ter, né, um ambiente gostoso, para a gente poder compartilhar das experiências da doutrina espírita. Além disso, a gente ainda pretende manter ao vivo, via Zoom, né, as palestras sendo transmitidas para as pessoas que não podem participar, ou porque não podem vir até a reunião, ou porque não moram muito perto, né? Rodrigo, Então, onde são as reuniões? Desculpa perguntar. Nossas reuniões são em Farmington Hills, numa igreja de uma entidade chamada Unity. Milha 13. Na Milha 13, entre a Orchard Lake e a Farmington Road, se eu não me engano. Acho que é isso aí. Tá? Então, Não, a gente bacana, aguarda obrigado. vocês lá. Obrigado. Então, eu gostaria de poder estar ao vivo lá, né? Mas só o ano que vem. Só vir. Quando Já tá aí, né? vier, Com só avisa certeza. pra gente com a data que a gente já vai planejar alguma coisa lá. Só para a próxima primavera, verão de vocês aí. Eu ia falar isso, só escapar do frio, viu? Só presta atenção nisso. Não.
Inverno não é comigo, não. Quem gosta de neve é meu filho, que está por aí. Eu não. Tá com a gente ali, ó, dando um tchauzinho. É? É. Não estou Com vendo os filhos ele. crescidos já, que eu vi a foto da menina dele num restaurante com ele, nem reconheci. Está uma moça. A Helena está moça já. É, É isso aí. uma desenhista. Desenhista. Lembro muito bem dela. Poliglota agora, né? Falando É. francês, inglês, alemão, português. Nossa, Nossa, tá pondo a avó no chinelo. Faz o Rivail. É isso aí. Então, tá com você, Babler. Bom, beleza. Se ninguém mais tem nada para falar, aí eu agradeço mais uma vez. Ó. Um dia ainda vou fazer uma palestra assim. Muito bom. O que eu tenho filosofado contigo já é o suficiente, hein, Babler? Você me lembrou muita coisa aqui. Começou aí da jornada humana, trazendo tudo que a gente aprendeu, todas as outras coisas aí. Você falou da gente não se acomodar, né? Eu achei isso muito legal. Me lembrou algumas coisas aí que a gente tem. Essa semana, foi semana passada, né? Morreu um dos meus ídolos, né? Tudo bem, não do lado do espiritismo, mas do meu lado de hobby, né? O Charles Watts, o baterista do Rolling Stones, foi com 80 e fumaça lá de idade. Lembrou que a última vez que eles vieram para cá, nos Estados Unidos, eles falaram que ia ser a última turnê, depois eles fizeram mais umas 5 ou 6, né? Que eles falam que é a última e vai indo. E aí ele estava numa rádio e eles perguntaram para eles, como é que tá aí? Eles falaram, a gente vai cantar as músicas mais velhas, que a moçada gosta, as mais novas também, né? Estamos aí treinando umas 5 horas por dia, né? Aí eu fiquei pensando assim, caramba, os caras são os Rolling Stones. Eles já têm mais de 50 anos juntos e eles treinam 5 horas por dia para fazer um show das músicas que eles já tocaram tanto, né? Aí a gente lembra, por isso que eles são os Rolling Stones, né? As pedras que rolam e não criam limbos, né? O que eles falam. E aí, lembra aí o mineirinho Guimarães Rosa, que fala para a gente que o animal satisfeito dorme. Então, eu acho que o único jeito da gente andar é ser insatisfeito. Você tem que estar insatisfeito sempre. Não daquele jeito que você não gosta de ninguém, né? Mas enquanto a gente não tiver aquela evolução dos espíritos que você falou que eles sentam para fazer o serviço, porque eu acho que o espírito evoluído não é o espírito que faz uma coisa rápida, mas faz a coisa no tempo que tem que ser feito, porque ele tem essa extensão do tempo, né? Então, a gente tem que estar sempre insatisfeito, né? Tem que estar sempre assim. Eu, por exemplo, acho que as minhas palestras são muito boas, mas eu quero fazer palestra igual a você. Quando eu estiver fazendo palestra assim, aí eu vou procurar alguém diferente para poder fazer também. Mas, é eterna busca, busca. Então, muito, muito obrigado, adorei. E se ninguém tem mais palestra, eu acho que sou eu que vou ter que fazer a prece de finalização aqui. Não? Então, vamos lá. Bom, então, vamos aí agradecendo a espiritualidade, os nossos amparadores, aos encarnados e aos desencarnados que estiveram conosco, né? Em especial, a nossa palestrante, a Célia, que nos trouxe aí essa nem mais uma semente, porque ela foi plantada e ela já mostra as flores aí, que ela cuidou bem, trouxe para nós aí uma planta já crescida. Vamos nos espelharmos nessa planta, né? Elevarmos o nosso pensamento para dentro de nós mesmos e entendermos que nós também podemos crescer, nós podemos também, através do que nós somos, uma semente, ainda virarmos uma planta, né? Espelharmos aí no nosso mestre, Jesus, né? De que ele só, que diz que é através dele que nós chegamos ao Pai. Elevamos os nossos pensamentos um pouco mais e roguemos ao Pai Celestial que nos permita aí, depois de absorver toda essa informação, transformar essa informação em energia, uma informação boa nos trará uma energia boa, e nós possamos nos tornarmos melhores, tornando o nosso lugar melhor, fazendo com que as pessoas que estão ao nosso redor sejam melhores também. E assim nós seremos felizes, seremos o que o nosso Pai planeja para nós, que não tem outra escapatória, nós só vamos demorar um pouco mais ou não para isso. Então, que nós possamos ter uma boa semana, felizes, na paz do Mestre e na bênção do Pai. Que assim seja.